tema da ministração da noite é: onde está o seu foco? Hebreus, capítulo 12, verso 2. O tema da ministração é: onde está o seu foco? Vou conversar isso com vocês agora. Graças a Deus acabou esse negócio do horário de verão. Graças a onde está o seu foco? Hebreus 12, 2. Amém? Vamos ler. Escute, vamos ler. Olha aqui. Caleb, senta aqui, Caleb. Vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga amém. Amém. Olhando para Jesus, Pai, enche os nossos corações da Tua palavra. Espírito Santo, move o nosso ser poderosamente de graça com o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. O que é foco? Foco é ter objetivo. É você ter uma meta. É você seguir uma rota para alcançar um objetivo sem que você possa desviar ou desvirtuar nem para a direita e nem para a esquerda deste caminho. Foco é isso. Quando o Alessandro foi casar com a Maria, ele tinha foco. O sossego dele acabou, porque agora ele tinha que trabalhar para comprar fogão, comprar geladeira, comprar isso, comprar. O sossego acabou. Então ele tinha um foco, casar com a Maria. Aí ele tinha dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para casar com a Maria. Então a Maria se tornou um foco do Alessandro. E se ele chegasse uma outra, toda pintada, toda colorida, para ele dizer: não posso, porque eu tenho que casar com a Maria. Certo? Então, há um foco no meu coração, há um foco no seu coração. Você deixar hoje e estar aqui neste lugar, deixar sua casa. Hoje poderia ela estar fazendo o Antônio. Hoje ele podia estar na casa do Antônio. A casa do Antônio é uma casa grande, podia estar lá. O Antônio podia estar fazendo churrasco hoje lá. Uma cervejada, nós podíamos estar lá junto com ele. Né? Pode ir lá também, né? Vamos voltar aqui. E podia estar lá na festa, tal, e rolando churrasco, cerveja, caipirinha, não sei mais o quê. E a Clélia lá preparando, e nós lá conversando fiado, rindo, falando besteira. E tá aí, dando música alta, sertanejo todo, só dançando, fala tudo. Olha bem, largamos tudo isso para estarmos aqui hoje, para tomar o nome do Senhor. Na casa do Antônio, que tem lá, às quartas-feiras, aos sábados, é o nome do Senhor sendo tomado em glória. É a palavra que está sendo ministrada, é pessoas recebendo oração. Deus abençoe fulano, traga a graça do fulano, porque um dia Deus mudou a minha vida, Deus mudou a sua vida, e mudou o foco do nosso viver, que deixamos de olhar para a terra para olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Então fé é foco, foco
sagrado que lemos. Então, foco é você compartilhar a sua vida com Jesus. É você abrir mão da sua vontade pela vontade do Senhor. Abrimos mão, vocês não viram eu contando aqui? Abrimos mão. Quantos de nós tínhamos uma vida mundana e abrimos mão dela por causa de Jesus? Jesus faz. Eu estava dizendo do Carlos, da Estela, e eu choquei a Estela, porque eu dizia, o cara jogava truco. Gente, o cara gosta de jogar truco. O cara jogava truco. Eu falei, Estela, o cara gostava mais do truco que de você e das suas filhas. Era do onde já descobriu a boa. Eu falei, porque largava. Eu perguntei, ele largava, não te largava, Estela, com as meninas lá? Largava ela com as meninas jogar truco. Então ele gostava do truco. Hoje o Carlos está aqui, tomando o nome do Senhor, glorificando Deus de Israel, porque ele entregou a sua vida a Jesus. Ele mudou o seu foco, tirou o foco do truco e colocou o seu foco em Jesus Cristo. E Jesus mudou a sua vida. O que faz mudar a minha vida, o que faz mudar a sua vida é Jesus. É Jesus em que a gente abre mão da vida da gente para dizer, Jesus, eu quero viver a sua vida. Jesus disse, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Está escrito em João capítulo 8, verso 31 ao verso 32. Louvado seja o Senhor. Jesus deve ser o foco de um homem cheio de Deus. Às vezes nós queremos deixar Jesus para viver uma vida em que tudo termina. As mulheres tinham foco em Jesus. As mulheres passaram a madrugada toda preparando perfumes e especiarias para levar para Jesus que estava morto. Olha, imagine as mulheres chorando e preparando perfume, chorando e preparando especiarias, e logo em seguida elas correram para o túmulo, porque elas agora eram apaixonadas pelo morto. E quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto. Jesus Cristo havia ressuscitado em glória. Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Da glória a Jesus. Ele é o rei da glória. Josué e Caleb. Josué e Caleb tinham um foco na terra prometida. E quando eles foram para a terra, eles tinham um foco em Deus, na promessa que Deus havia dado: darei a vocês a terra que emana leite e mel. Os guerreiros tiveram foco nos homens gigantes das cidades. Eles focaram aqueles homens e eles disseram: esses homens são grandes, são gigantes, são enormes. Nós somos homens como gafanhotos. Mas Josué e Caleb estavam com foco em Deus. Então eles olharam e viram: o Deus poderoso que nos atravessou no deserto é poderoso para nos fazer entrar. Nós vamos pegar esses gigantes, vamos mastigá-los como se fossem pães, e essas cidades de muralhas tomaremos, porque o Senhor nos dará a vitória. Quem tem foco em Deus tem a vitória. Dá um aplauso ao Senhor. Estevão, mesmo sendo apedrejado, não tirou o foco de Jesus. O homem cheio de Deus, ainda que esteja morrendo, o seu foco está em Deus. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, o seu foco estava em Deus. Ele não olhou para as pedras que estavam sendo atiradas. Ele olhou para as pessoas que estavam o assassinando. Ele estava com os olhos, o foco do seu olhar estava em Deus, a tal ponto que ele gritou e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita
Deus. Aleluia! Quem tem foco em Deus, ainda que mesmo na morte, ele vê o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia não diz que Estevão ficou dizendo assim: Deus, como é que pode deixar isso acontecer comigo? Eu fui um homem santo, eu fiz as coisas certas, eu preguei tua palavra, e agora tu deixas que eu seja apedrejado. Estevão estava com os olhos em Deus. Ele diz: eu vejo Jesus em pé. Olha, eu quero te dizer uma coisa: mesmo na hora da nossa morte, quem tem o foco em Jesus Cristo, Jesus ficará de pé para receber eu e você na sua glória. Então ele dirá a todos nós: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Diga amém. Escute, aonde você está o seu foco aí, você vai morrer. Aqueles homens de Israel estavam com foco nas dificuldades no deserto, morreram no deserto. Mas Josué e Caleb estavam com foco na terra da promessa, morreram na terra da promessa. Estevão estava com foco em Deus, morreu em Deus. Se você estiver o foco do seu olhar, da sua vida, na glória do Todo-Poderoso, a glória do Todo-Poderoso virá sobre você e o tomará, e você saberá que o céu é o seu lugar. Amém. Fé é foco. O foco é Jesus. Essa história de Estevão está em Atos 6:56. Jesus é a razão da nossa fé e da nossa vida. Ele diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Afirmou Jesus em João 12:32. Todos. Nós somos atraídos pelo poder de Jesus Cristo em você. Largamos a vida para trás e abraçamos uma nova vida. Uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança, uma vida em que está baseada numa promessa, a promessa do Deus Todo-Poderoso de salvar eu e você e de nos levar para o céu. Amém. Os magos do Oriente tinham foco. Eles olharam e viram uma estrela no céu. E eles pegaram seus cabelos e de uma terra bem distante, eles prepararam presentes para Jesus. Um garotinho, um menininho que nasceu numa estrebaria, um menino pobre. E eles colocaram ouro, incenso e mirra. E foram atrás do garotinho que havia nascido em Belém de Judá. E eles foram atrás de um rei. E eles, quando chegaram em Israel, eles foram recebidos pelo rei da terra, que era Herodes o Grande. Quando você vai em Israel, tudo que ele é construído de grande foi Herodes que fez. O templo foi Herodes. O teatro foi Herodes. Masada foi Herodes. Tudo que é grandioso, por isso que é chamado Herodes o Grande. E o Herodes recebeu esses 3 homens lá. E eles chegaram dizendo: olha, nós queremos saber de um menino que nasceu rei, porque vimos a sua estrela no céu. Os magos não desviaram o seu foco, porque eles não olharam e dizem: o rei da terra, Herodes o Grande, está aqui entre nós, estamos no seu palácio. Eles dizem: não, nós estamos atrás de um garotinho. A estrela brilhou no céu e eles continuaram, porque eles estavam focados em Jesus. E quando eles chegaram, eles ajoelharam naquela estrebaria e ofereceram ouro, incenso e mirra e adoraram a Jesus Cristo. Aonde está o seu foco? Vai a sua adoração. Bartimeu teve foco em Jesus. Ainda que a multidão mandou que ele se calasse, mas quando a multidão gritou para que ele se calasse, ele bradou ainda mais alto: Jesus, Filho
Bartimeu estava em Jesus. E Jesus parou toda uma comitiva. Por mais simples que seja a oração de um homem, por mais simples que seja você, há um Deus Todo-Poderoso que é capaz de parar os anjos celestiais, é capaz de parar a terra, é capaz de parar o céu, para mover céu e terra em seu favor e te abençoar, porque Ele é poderoso para abençoar você. E Ele chamou Bartimeu e disse: traga-o a mim, um forte cego. E Ele o curou para a glória de Deus Pai. Dá um aplauso ao Senhor. Marcos capítulo 10, de 46 a 52, a história de Bartimeu. Jairo foi atrás de Jesus, porque sua filha estava enferma, e este homem tinha fé bastante para dizer para Jesus: Jesus, vem na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, para que ela cura e viva. Jesus diz: eu vou. E era muito grande. Então quando Jesus ia, as pessoas apertavam, tocavam Jesus. Uma mulher que tocou Jesus era bem curada. Então poder, milagres aconteciam. E no meio do caminho, então chegou gente da casa de Jairo e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Jesus, quando ouviu isso, Jesus ele não deixou que o foco de Jairo fosse para a morte, fosse para a perda, mas ele manteve o foco de Jairo, o foco da fé, o foco da cura, o foco no milagre. Então Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 a 43. Jesus não quer que você perca o foco da sua fé. Às vezes as notícias chegam, elas são ruins. Às vezes os desacertos da vida acontecem. Não é para você perder a sua fé, é para você continuar crendo, é você continuar acreditando, é você saber que você tem um Deus poderoso. Não podemos deixar o Senhor, ainda que a gente às vezes pode ficar frustrado em situações da vida, ainda que diga: Jesus, mas eu orei, eu fiz jejum, eu fiz um monte, eu pedi, fiz aquilo outro, e o Senhor não me respondeu, e daí? O seu Deus continua sendo Deus. Há um Deus poderoso. Se Ele vai te ouvir ou não te ouvir, isso é problema dele. Ele é o Senhor e não você. Você tem que continuar acreditando. Você tem que continuar abraçando, porque o seu foco está nos milagres, ou o seu foco está no Deus dos milagres. Havia uma mulher estrangeira em Israel, que a Bíblia chama de mulher cananeia. Ela foi atrás de Jesus e ela foi atrás de Jesus porque a sua filha estava presa, estava endemoniada. E ela disse: Jesus, venha libertar minha filha que está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus vira para aquela mulher e disse: olha, mulher, não se pode dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela não perdeu o foco. Ainda que a resposta de Jesus foi uma resposta grossa. Jesus foi grosso. Pastor, mas você fala de Jesus. Jesus foi grosso. Jesus foi duro. Deus não se pode dar pão dos cachorrinhos. Aquela mulher não perdeu o foco. Ela continuou olhando pela mesa da bênção. Então ela respondeu para Jesus: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus foi chocado pela resposta
perca o foco da sua bênção. Tem gente que desiste por qualquer coisa, amigo. Para de ir na igreja, não vou mais orar, não vou fazer mais isso, não vai largar Deus para lá, então agora vou ficar com a minha vida, porque não valeu a pena, é aquilo que eu pedi, eu orei tanto, e no meu filho. Se você tiver foco, se você tiver foco em Deus, Deus continuará sendo Deus. Eu tinha um foco de ser pastor. Aos 13 anos, recebi uma chamada para ser pastor. E o foco da minha vida a partir de então foi ser pastor. Apesar das dificuldades todas que tive, apesar do meu pai puxou, meu pai brigou, meu pai abandonou a casa. Meu pai disse que meus irmãos sofreram. Meu pai disse que daria um prato e uma borracha mais para meus irmãos. Por isso que ser pastor. Porque o foco da vida do meu pai foi colocado em sonhos. Meu pai era um pedreiro. Todos os sonhos do meu pai estavam indo para ser engenheiro civil. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que eu fosse engenheiro civil. Eu era o primeiro filho dele, o primogênito. Todos os sonhos, as suas expectativas, ele colocou em mim. Minha mãe foi repreendida por causa disso, porque ele dizia: a culpa é sua, você é uma miserável, você roubou o meu filho de mim, você destruiu os meus sonhos. A culpa é sua e de sua mãe, minha avó. Se as duas colocarem isso na cabeça dele, vocês vão me pagar caro por isso. Nunca mais eu vou perdoar vocês duas por isso. Vocês vão me pagar. Meu pai deixou a casa um ano. Ele disse no bar: eu vou sair de casa no um ano, não vou mandar dinheiro, não vou mandar nada, quero ver se ele não desiste dessa história de ser pastor. Ele ganhou só um salário mínimo. Como com um salário mínimo ele vai cuidar de uma mãe doente, vai cuidar de 5 irmãos e vai estudar para ser pastor? Tá bom, vai ser mais pastor, tá bom. Meu pai ficou um ano na Rondônia. Não mudava notícias. Ele tinha. Você sabe que você, um ano, ganha um salário mínimo, cuidado de uma mãe enferma, 5 irmãos. Às vezes, para ir para a escola, para pagar a passagem do ônibus, contava até moedinha de 1 centavo, para não fazer diferença. Não foi fácil. Vocês acham que foi fácil para estar aqui hoje? Teve que haver uma renúncia muito grande. Teve que haver uma fé tremenda. Às vezes parcelas da faculdade em atraso, não tinha como pagar. E eu trabalhava no SEASA, chegava no SEASA 5 horas da manhã, eu ainda sentava na minha cadeira, 5 da manhã, todos os dias, inclusive aos filhos. Não foi fácil. Tinha um patrão horrível. O cara falava palavrão assim, e uma frase eu falava 4, 5 palavrão. O cara sem conversar com ele, o cara não parava conversando, ele andando. Eu sei que tinha que ir atrás dele, conversando com ele, e ele dando de mão, falando em cima de palavrão. Mas eu precisava dele. Mas eu continuei com foco. Sei, pastor. Não desvie o foco da sua vida. Seja forte. Continue crendo. Deus está contigo, ainda que atravesse o vale da sombra da morte. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir, porque ele diz: eu não te deixarei, eu estarei contigo. Aleluia, que Deus é contigo. Aleluia, que Deus é contigo.
Estou aqui. Não perdi o foco. Não perco o foco por nada, nem por dinheiro, nem por causa das dificuldades, nem por doença, nada, nada, nada. Vai em frente. Não desista. Não desista. Continue em frente. Vença, tenha fé. O amor de Deus por você, ele é glorioso, ele é tremendo, ele é fascinante. Não é aquele foco em Deus, e por isso construiu a arca e passou por cima da morte do dilúvio. Você vai passar por cima da morte e Jesus Cristo vai ressuscitar você, porque você tem que ter foco numa vida poderosa, numa vida eterna, numa vida gloriosa que é a vida de Cristo. Jó era um homem íntegro e reto. Não manter o foco em Deus, mesmo quando a desgraça lhe bateu a porta, ele se manteve íntegro e reto diante de Deus. João manteve-se firme na presença de Deus. E olha que a mulher dele diz: olha, eu não sei se você pode. Mas ele diz: eu tenho foco, eu tenho Deus, tu és louco. Quantos deixam o Senhor com qualquer coisinha errada? E olha que nós não passamos nem uma partícula de dificuldade que João passou. Apertou um pouquinho, você já vai tomando uma fé. Aonde está o fogo da sua vida? Quantos perdem a fé, o amor e o servir a Deus de todo o coração? O seu foco deve ser o céu, a vida eterna, a glória de Deus. Veja em Hebreus capítulo 11, que os heróis da fé, há uma relação de heróis, de homens e mulheres, que morreram crendo e esperando a pátria celestial. E por isso o Senhor Deus Todo-Poderoso não se envergonha deles de chamar seu Deus. Hebreus capítulo 11, verso 16. Deus ama você. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus. Eu sei que sou o foco do amor de Deus. Você é o foco do amor de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. O foco da vida de Jesus Cristo na terra foi você. A Bíblia não diz que Jesus veio cuidar de cachorro. Jesus não está preocupado com o cachorro e com o gato. A Bíblia não diz que Jesus não tem um zoológico. Mas a Bíblia diz que Jesus fez homens e mulheres, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia não diz que Jesus veio, o foco dele foi montar uma empresa na terra. Por isso que João Tiago está trabalhando agora em vez de Jesus, porque Jesus, em vez de Jesus, quebrou lá do Zebedeu. Foi. Por isso que Pedro agora é empregado de Jesus, trabalha com Jesus, porque Jesus quebrou a empresa do Pedro, cuidado. Você não tinha foco de uma empresa. Jesus não tinha foco de cuidar de bicho. Mas Jesus tinha foco de cuidar de gente, de cuidar de você. Glória a Deus. Você vai morrer. Nós vamos pegar esse valor, não absurdo, né? Hoje, mata bicho, você fica preso, sem fiança. Você mata a gente e sai. Mas Jesus não tem os valores certinhos. Bicho morreu, bicho está morto. Gente morreu, tem que resolver o problema dele. Alma do céu, alma do inferno. Meu filho, não abre mão de Jesus por nada desse mundo. Jesus é tudo que vive. Jesus é o centro da vida da gente. E olha que Jesus não perdeu o foco de maneira nenhuma por você. De forma alguma. Quando ele foi lá para o deserto da tentação, ele estava faminto, não comia, estava com fome. Apareceu um diabo para ele. O diabo começou a mostrar um outro foco para Jesus. E ele disse: olha, Jesus, você está com fome, transforma essas pedras em pão.
riqueza de tudo, Jesus. E o diabo dizia: eu ofereço o mundo. O mundo. Te dou o mundo. Levou no templo em Jerusalém, diz, e as pessoas todas lá, aquela multidão, ele diz: se tu pulares, tu virás uma sensação internacional. Você ficará famoso, será aclamado pelas multidões. Se tu pulares. Jesus tinha um foco. Ele diz: afasta-te de mim, eu te repreendo. Jesus não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Pressão. Eu fico imaginando que a pessoa que te oferecesse $2 bilhões. Essa mulher está doida. $2 bilhões primeiro. 2 bilhões, mas tem um preço, mas presta atenção. Alessandro, $2 bilhões. Tudo em dinheiro, espécie. Mas tem um preço. Tu não pode mais pisar em igreja. Tu vai queimar, tu queimarás a tua Bíblia. E tu dirás: Jesus, você vai para aquele lugar. Viu bem? E tem $2 bilhões. E você diria: Maria, aceita. É melhor ter nada e adorar o Deus Todo-Poderoso do que $2 bilhões e ir para o inferno. E você não vai dar um, você aceita, você larga aí. Relaxa, já. Dormir com o demônio. É melhor dormir sozinho para o céu do que dormir. Jesus dá um negócio de com mais dinheiro que eu. Vai. Meu filho, não aceite. Não deixe que o diabo roube o foco da sua vida em Deus. Há um Deus poderoso. Mande tudo para o inferno. Faça igual Roberto Carlos. Manda tudo para o inferno. Fica você para o céu. Amém? E tudo mais é para o inferno. Aí você vai para o céu. Amém? Dá uma aplauso a Jesus. O foco de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. Veja Lucas capítulo 4, 1 a 13. Jesus tinha foco. Fazer a vontade do Pai. Jesus disse: não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. João capítulo 5, versículo. E a vontade do Pai era salvar você, era nos salvar, nos livrar da condenação, perdoar os nossos pecados. O foco de Jesus chama-se você. Você é o foco da vida de Jesus Cristo na terra. Você é o foco do amor de Jesus. Você é o foco do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você é o foco de todo o sofrimento e morte do Senhor. Você é o foco da ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. E você é o foco da volta do Senhor Jesus Cristo no dia final. Veja o que Jesus de Nazaré afirmou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 2. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Há um Deus que ama você. Não perca o foco do grande amor de Deus por você. Nada neste mundo valerá a pena. Homens como Corá, Datã e Abirão
que perderam a visão da terra prometida e por isso se levantaram contra Moisés, o homem de Deus, o ídolo contra Deus. Eles perderam o foco da promessa e quiseram voltar para o Egito, quiseram voltar para a escravidão. Quando se perde o foco de Jesus, a gente volta para o pecado, a gente volta para a morte. Olha, veja em Números capítulo 16. E por isso morreram aqueles homens. Vocês viram o que eu disse? Aonde você põe o foco, você morre. Aqueles homens morreram no deserto. A terra se abriu e os engoliu. É assim. O pecado faz assim. Saul perdeu o foco da fé em Deus e tornou um feiticeiro. Quantos perderam a fé em Deus? Quantos que abraçaram o nome do Senhor e já abandonaram o Senhor? Quantos que já largaram Jesus? Ah, porque o irmão não me cumprimentou? Ah, porque o pastor falou aquilo? Ah, porque cheio de nome torto, cheio de nome. Ô meu filho, aonde está o seu foco? Se o seu foco estiver em Deus, não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada que possa roubar a sua fé, o seu coração de Jesus Cristo. O seu foco tem que estar em Jesus, porque Jesus jamais perdeu o foco da sua vida. Judas Iscariotes, por perder a fé em Jesus, se tornou um traidor. Trocou Jesus por dinheiro. Onde está o seu foco? Pedro estava no barco com os discípulos. Essa história está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, dos versos 22 a 33. A Bíblia diz que isso era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Estava escuro. O vento era forte. As águas estavam agitadas. E Jesus falou para os discípulos atravessarem o mar. E ele ficou no monte orando. Ele diz, eu vou depois. E eles foram 3 da madrugada, no meio do mar. Vinhos subindo, meu filho. As ondas agitadas. E de repente, de madrugada, escuro, você vê alguém andando, todo de branco, meu filho, andando. Os caras ficaram com medo e gritaram, um fantasma, meu filho, até eu gritava, abraçava. Você também, seu Zé Mané, José Carneiro, você também. Pulava na cabeça do seu colo, ai, fantasma. Meu filho, 3 da madrugada, veio subiando, Maria Antônia. Não tem mulher macho que aguenta não, Maria Antônia. Nem tu, minha filha. Nem tu, que não tem essa pose, não, você. É um fantasma. Jesus, quando viu eles desesperados, Jesus falou para eles, não tem mais, sou eu. E Pedro, cheio de fé, respondeu, se o Senhor manda eu ir correr contigo por sobre as águas. Jesus aceita o desafio. Jesus veio. Pedro estava com foco em Jesus. Um pé no outro pé. E andou por sobre as águas. Porque ele tinha foco em Jesus. Quando você tem foco, as maravilhas acontecem. Os milagres acontecem. O poder, a unção, salvação, o poderoso Deus age em seu favor, porque Ele está contigo. O foco da sua vida é Jesus. Aleluia. Enquanto Pedro olhava para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele caminhou sobre as águas. Eu já vi muito pregador metendo um pau em Pedro aqui. E eu fico olhando, não tem nada na cabeça. E vocês pregarem isso, metendo um pau no outro. Porque a
quando Pedro tirou foco em Jesus e começou a colocar o foco no vento forte que soprava nas águas achatadas, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Sabe como nós afundamos? Quando nós tiramos o foco de Jesus e colocamos o nosso foco nas coisas que se acham. Jamais, nunca vi algo incrível, porque pelo menos ele afundou, mas no verso 30 está escrito: mas sentindo o vento forte teve medo e começou a afundar. Pedro tirou o foco de Jesus mais uma vez, teve medo, à beira da fogueira, obrigado, meu, negando que conhecia Jesus, ele até pregejou. Quando tiramos Jesus do foco de nossa vida, nós desviamos, praguejamos, pecamos, e nós envergonhamos. Temos vergonha até de sermos crentes e desistimos da fé. Judas Iscariotes morreu, foi se enforcar porque tirou o foco de sua vida, da vida de Jesus. Quem faz isso morre para Deus, fica morto nos seus delitos e nos seus pecados. A condenação eterna está sobre ele, assim que a Bíblia diz. Porém Pedro esperou em Jesus, tornou a colocar o foco de sua vida em Cristo, e Jesus o perdoou e ele foi aceito. Diga amém. Jesus, ele nos deu a vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 3:1. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Apóstolo João 3:36. Paulo não tirou o foco de sua vida, de seu coração, de sua alma, de seu trabalho como fazedor de tendas, de seu ministério. O foco da vida inteira de Paulo é Jesus. Ele passou por perseguições, por fome, por apedrejamentos, por açoites, por prisões, por humilhações. Mas jamais perdeu o foco na sua vida de Jesus. Então ele disse, antes de morrer, ele escreveu: porque Paulo sofreu, mas amou o Senhor como ninguém. Então ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e verso 8. Onde está o seu foco? O Caio estava um dia passeando, um dia ele levou ele e os meninos, para passear na Praça da Liberdade, em Japão. E o Caio era menorzinho. E quem chega na praça? O prefeito, o Márcio Lacerda, era o Márcio, chega na cidade, aqui da parada, e abre a porta, e você, né, vocês vão de cara com ele, e você cumprimenta o prefeito. Ele te cumprimentou. Ele bom, o prefeito cumprimentou. Foi de eleição, né? Ele tem foco no eleitor. E todo aquele alvoroço todo chegado. E o Caio perguntou: pai, quem é esse? E o tio respondeu: o prefeito da cidade. Ah, você que era o presidente. E o prefeito ouviu, né? Eu nem prefeito.
descansar. Fique em pé no seu lugar. Vamos cantar primeiro vamos cantar primeiro isso. Você falou com eles, né? Pode.